Seja muito bem-vindo ao Aprisco, onde pastores e líderes são ovelhas. Aqui a gente conversa, sobre como pastores e líderes podem ter um ministério frutífero, com uma liderança bíblica saudável e descomplicada. Para quem não me conhece, eu sou Mateus Maia, sou pastor e mestre em teologia, e hoje nós vamos falar sobre o líder cristão e o Espírito Santo. Que tema, não? Que tema que dá pano para manga, né? Que tema tão gostoso de abordar, porque o Espírito Santo está vivo em nós e ele se move em nós. E através dele nós podemos agir. Como eu falei aqui, aqueles que não forem liderados pelo Espírito não podem liderar outras pessoas. Quero dar as boas-vindas aí ao Alaor, a Marinete, Dornelli, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Aguardamos outras pessoas, mas enquanto as pessoas não chegam, vamos continuar a falar sobre esse tema tão importante, né? Falar do Espírito Santo é falar de um amigo, é falar de um companheiro tão próximo, sabe? Nós precisamos ter essa amizade com o Espírito Santo, nós precisamos desenvolver, sabe? O líder, ele precisa ouvir do Espírito Santo, ser sensível à voz do Espírito Santo, estar ligado com ele como se ele fosse um só. Olha que interessante que Jesus disse lá em João 14, de 15 a 17. Ele fala assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Olha que tremendo isso, né? Jesus subiu, mas aqui nesse momento ele se preocupa com seus discípulos. O Espírito Santo não tinha vindo ainda. E dentro dessa preocupação, Jesus faz uma promessa, de um consolador, de um auxiliador, de alguém que anda ao seu lado e que vai estar com você para sempre. E diz aqui, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Que pena, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. E eu quero destacar essa frase aí, né? Vocês o conhecem. Sabe, como líderes, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos ter esse entendimento de como ele age. Nós precisamos ser sensíveis à sua voz. Sabe, sempre que eu faço as lives aqui, eu digo uma frase que é fundamental para a minha vida como cristão. A vida cristã é uma parceria. Nós precisamos fazer tudo como se dependêssemos de Deus e precisamos, de fato, depender dele em tudo, mas fazer tudo também como se dependesse de nós mesmos. Ou seja, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele não vai fazer o que a gente precisa fazer. Né? E o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar intimidade com ele. Que texto tremendo, vocês o conhecem. Eu quero te perguntar no início dessa live, você conhece o Espírito Santo? Como você o conhece? Só de nome? Só de um estudo teológico? Só de modo intelectual? Ou você o conhece, de coração? O conhece de ouvir a sua voz, de discernir aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu propósito. A gente esquece, que o Espírito Santo é como uma pessoa. Ele ouve, ele sente. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo nos unge, nos convence, ou seja, tem pensamentos, sentimentos e vontade. E olha que tremendo isso aqui. Nós estamos usando um texto de João 14, onde Jesus diz que nós conhecemos o Espírito Santo. Dá as boas-vindas aí ao amigo e companheiro de Emaús, pastor Jackson Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, meu querido. E nós estamos falando aqui hoje sobre o líder e o Espírito Santo, né? Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, estava nos últimos dias com eles. Sabe, na verdade, a partir de João 13, a gente começa a perceber como Jesus dá as últimas instruções e lições para os seus discípulos. Eles estavam reunidos para celebrar a ceia da Páscoa e, de repente, João, o apóstolo João, ele escreve isso aqui em João 13:1. Antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu amo esse versículo, porque esse versículo demonstra o coração de Jesus para com seus discípulos, para conosco. Diz aqui, tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim. Até o fim, Jesus se preocupou em ser exemplo, preocupou em ensinar-lhes tantas coisas, tudo, né, para que eles estivessem preparados a revestir eles de autoridade. Sabe, Jesus não deixou-os sozinhos. Jesus deixou bem claro que eles não ficariam sozinhos, que por um tempo eles não veriam mais, e aqui diz isso, né, de João 13 até João 17, mas que depois eles o veriam de novo, mas que eles não estariam sós. Vamos dar uma olhada de João 13 a João 17, o que acontece? Em João 13, depois que João, né, cita aqui no Evangelho que Jesus os amou até o fim, fala que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ou seja, fez um serviço, né, de um escravo. Fez um serviço que era destinado a pessoas que eram servos nas casas. E lavou os pés dos seus discípulos. Ele indicou também o traidor. Diante de toda dor, né, ele não queria isso, ele amou Judas, mas havia ali um filho do diabo, alguém que já tinha entregue o seu coração para o inimigo. Ele também lhes dá um novo mandamento. Por que um novo? Porque ele diz assim, eu quero que vocês amem, né, a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso já existia no Antigo Testamento. Mas ele acrescenta, como eu vos amei. E ele acaba de indicar o traidor, não reprimindo ele, ele acaba de lavar os pés dos discípulos, avisa Pedro da sua traição. Gente, quanto sofrimento da parte de Jesus. Ele já está caminhando, né, em direção ao Gólgota, aos acontecimentos finais, não literalmente, mas, ou seja, há uma sequência aqui. E aqui ele se dedica à vida dos seus discípulos. No João 14, ele responde a Filipe, né, que ele é o único caminho. Né? Quando Filipe pergunta assim, como que nós vamos conhecer o caminho? E ele diz, Filipe, vocês estão há tanto tempo comigo e não conhecem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele faz uma promessa de que tudo aquilo que eles pedirem ao Pai, no nome dele, sabe, ele os concederia. E no nome dele não é simplesmente usar o nome dele. O nome dele é conhecer em intimidade quem é Jesus, é ser autorizado, é ser revestido de autoridade. E no capítulo 14 também de João, ele promete a vinda do Espírito Santo. Olha como que Jesus está trabalhando aqui, sabe, nos momentos finais antes de ir para a cruz, tudo que aqueles discípulos precisam saber para se manter de pé. Em João 15, ele fala então da videira, né? Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se permanecermos nele, daremos muito fruto. E ele destaca aqui 3 coisas: guardar os mandamentos dele, guardar as suas palavras. O guardar, né, como o mineiro que esconde numa gaveta e não usa. O guardar aqui é no sentido de obedecer, no sentido de dar ouvidos, permanecer nele e dar fruto. Prepara eles, porque eles vão ser odiados, né? Eles não são maiores que o seu Senhor. Se o seu Senhor sofreu, né, eles também iriam sofrer. Nós iremos sofrer nesse mundo. E em João 16, ele fala da obra do Espírito Santo. Olha que tremendo em João 16, verso 13, quando Jesus diz assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Sabe, é isso que se trata, né? Liderar pessoas. É isso que se trata ser cristão, ou seja, ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado em todos os caminhos. É ser guiado pelo próprio Espírito de Jesus, que é o mesmo, né? Espírito de Deus e o Espírito Santo. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, o Espírito Santo, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito Santo é todo inclusivo, ou seja, tudo que nós precisamos pertence ao Espírito Santo. E se nós queremos liderar em todo o nosso potencial, se nós queremos liderar direcionados por Deus, nós precisamos nos revestir do Espírito Santo.
E aqui ele fala isso em João 16, depois ele fala da sua morte, que eles vão ficar tristes e depois vão sentir alegria. Né? Também volta a repetir que eles peçam ao Pai, né, no seu nome, para que a alegria deles seja completa. Ou seja, Jesus não quer ver os seus discípulos entristecidos, não quer ver os seus discípulos angustiados, os seus discípulos desesperados porque não tem Jesus. Ele fala que o Espírito Santo vai vir sobre eles e aquilo que eles pedirem, movidos pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, conhecendo o nome de Jesus e não apenas usando o nome de Jesus numa super espiritualidade, o Pai vai lhes entregar. Despede deles, né? E fala para que eles tenham bom ânimo, porque no mundo eles têm aflições. Quero dar as boas-vindas aí ao Adler, né? Ao buffet Tia Nena, né? Quero dar as boas-vindas à irmã Tárcia. Sejam bem-vindos. E a gente está fazendo uma sequência aqui de quando Jesus, né? Ele começa a dar as últimas instruções ali em João, a partir do capítulo 13. E tudo isso tem a ver com o papel do Espírito Santo, porque muitas dessas instruções têm a promessa do Espírito Santo e fala do papel do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí em João 17, né, ele fala sobre a oração sacerdotal, ou seja, ele faz uma oração, né, ele não fala, ele faz essa oração. E nessa oração ele diz muitas coisas no sentido, né, de proteger, no sentido de guardar os seus discípulos. Ele fala lá que nós devemos ser um com o Pai, assim como eles são um. Ele fala para sermos santificados na verdade. Ele ora, inclusive, não só por aqueles discípulos, os 12, os 120, né, que ele tinha ali, além dos 12, mas ele ora por aqueles que ainda vão crer. Ou seja, ele orou por nós em João 17, você sabia disso? E olha que tremendo, no finalzinho dessa oração sacerdotal, o que ele diz no verso 26? Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Gente, conhecer a Jesus é ser revestido do seu amor, é ser revestido da sua pessoa, é estar com ele. E aqui ele fala sobre ter uma vida, né, em santidade, ele fala sobre sermos um, ou seja, a verdadeira intimidade com Jesus. E depois, em João 18, Jesus já é preso, ele vai para o jardim do Getsêmani orar, clamar ao Senhor, e ali Judas o trai. Por que essas últimas instruções de Jesus, de João 13 até João 17, são tão importantes para nós? Sabe, porque a gente não tem Jesus hoje conosco, mas nós temos o Espírito Santo. E como eu acabei de dizer, aqui Jesus promete o Espírito Santo e ele fala do papel do Espírito Santo. E ele fala que nós vamos o conhecer, que o Espírito Santo vai revelar a glória de Deus. O Espírito Santo vai comunicar todas as coisas que a gente precisa lembrar. O Espírito Santo vai ser esse nosso companheiro. Sabe, o próprio Jesus diz aqui que ele precisa ir, porque ele não pode estar com todo mundo o tempo todo. E se nós, né, tivéssemos Jesus hoje, né, aqui entre nós, também seria assim. Muito melhor do que Jesus em carne, que veio cumprir o seu plano, e eu não estou menosprezando o papel de Jesus, mas eu estou comparando no sentido de hoje, como líderes, termos, né, aquilo que Deus, sabe, destinou para nós é ter o Espírito Santo. Sabe, porque Jesus não poderia estar conosco o tempo todo, não poderia levar como alunos muitas pessoas, mas o Espírito Santo está em nós, se move em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus nos fala aqui de como é estar nele, de como podemos viver nesse mundo. Sabe, de João 13 a 17, ele nos dá instruções sobre ser líderes servo, líderes mordomo, sobre, né, o papel do Espírito Santo no sentido de nos convencer do pecado, o papel do Espírito Santo no sentido de nos comunicar o amor de Deus. Olha que tremendo isso. E eu quero dizer agora, não há como liderar a igreja do Senhor, não há como liderar as pessoas sem a ação do Espírito Santo. Vou voltar a dizer aquilo que eu disse no início, né? A gente não pode liderar pessoas sem ser liderado pelo Espírito Santo. E não há como falar do Espírito Santo sem falar de Atos.
O livro de Atos poderia ser chamado Atos dos Apóstolos, e é chamado, mas como também ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque por 57 vezes o nome Espírito Santo é citado ali. Mais vezes do que em qualquer outro livro da Bíblia, e se somarmos todas as vezes que o Espírito Santo é citado nos Evangelhos, não chega ao número do livro de Atos. E ali em Atos a gente começa a perceber como que o Espírito Santo, prometido por Jesus, né, ele começa a agir, e ele começa a movimentar a igreja primitiva. E ele começa então a ungir aqueles líderes para que façam um trabalho que Deus os confiou. A gente começa então no livro de Atos vendo que o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, os revestiu, né? Depois disso, ungiu a Pedro para pregar para aqueles que estavam ali e achavam que eles estavam bêbados, né? Em pleno meio-dia, né? Não. E Pedro então prega com uma unção, com o poder do Espírito Santo, um homem letrado, né? Um homem sem muita educação formal, sabe, se levanta na coragem para pregar, e muitos são convertidos naquele momento, convencidos pelo Espírito Santo, e se convertem aos caminhos de Jesus. Depois Pedro e João, na porta do templo, curam um coxo de nascença, e aquilo então abre uma oportunidade para que eles preguem para aquelas pessoas que acham que eles são os responsáveis por aquilo. Não. E eles pregam então novamente, são levados presos ao Sinédrio, e novamente no Sinédrio se levantam com coragem para pregar para aqueles homens que ameaçam eles de morte, e eles, né, são desobedientes aos homens, mas não desobedientes a Deus. Eles dizem, tudo bem, vocês podem fazer com a gente o que vocês quiserem, mas nós não vamos deixar, né, de proclamar o nome de Jesus. E a gente começa a perceber então que Estevão é ungido pelo Espírito Santo e realiza sinais e maravilhas. Filipe é ungido pelo Espírito Santo e realiza sinais e maravilhas. Depois, Paulo e Barnabé são ungidos pelo Espírito Santo, né? Depois de Paulo se encontrar com Jesus ali, né? Ver a sua própria glória, sabe? De ser consolidado por Ananias, batizado por Ananias, curado da sua cegueira por Ananias, de um tempo de estudo. Ele então é chamado por Barnabé, que é esse auxiliador, né? Que vê um potencial em Paulo e o leva para a igreja de Antioquia para ministrar as muitas pessoas que se converteram ali, que ele não está dando conta. E ali em Antioquia, quando eles, né, buscavam ao Senhor, quando eles oravam, o Espírito Santo se revelou no meio deles e ungiu os primeiros missionários, né, Barnabé e Paulo. Sabe, olha quantas coisas o Espírito Santo fez, e depois continuou usando Paulo, né, de forma destemida, para curar, para expulsar demônios. Queridos, se o Espírito Santo de Deus, né, não nos guiar, vai haver apenas um ajuntamento. Tudo que fizermos, né, em termos de igreja, vai ser apenas, né, um clube social. O Espírito Santo é quem entrega propósito ao seu chamado, ao meu chamado. O Espírito Santo é aquele que traz o brilho, né, para a igreja. Ele quem nos direciona dia após dia. E se tem algo que a gente pode falar, né, sobre liderança e o Espírito Santo, ou o papel do Espírito Santo na liderança cristã, é que nós precisamos buscar intimidade com o Pai. Sabe, se quisermos ser cheios do Espírito Santo, porque vimos aqui que sem o Espírito Santo não há como liderar o povo de Deus, não há como ser igreja. Nós precisamos buscar intimidade com Deus. E como que vem a intimidade? Sabe, é tão simples. E a gente despreza tanto isso. Jesus disse para aqueles fariseus, né, para aqueles mestres da lei, que eles estavam errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Queridos, olha que tremendo isso, né? O próprio Jesus disse lá em João 14, 23 a 26, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha a junção aí das duas coisas que a gente acabou de dizer, né? Intimidade com Deus significa irmos até a palavra, estarmos dispostos
a entender pelo Espírito Santo o que elas significam, a sermos convencidos pelo Espírito Santo dos nossos caminhos e assim sermos guiados por ela. Queridos, a palavra nos revela a mente do Pai, né? Enquanto o Espírito nos traz o coração do Pai. Eu costumo dizer que a palavra é um mover sacerdotal. E o que é o papel do sacerdote? O sacerdote, né, ele leva as pessoas até a Deus, apresentando as Escrituras, sabe? Trazendo a revelação da palavra. Mas é fundamental que as pessoas que ouvem sejam convencidas pelo Espírito Santo, porque nós, como pregadores, não podemos convencer. O máximo que nós podemos fazer é obedecer ao Senhor e proclamar, como Paulo disse ali aos Romanos. Como será que eles vão se converter se não há quem seja enviado? Então nós somos enviados pelo poder do Espírito. Como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Então nós pregamos no poder do Espírito. E como as pessoas vão crer, né? Então as pessoas também precisam ser convencidas pelo Espírito Santo. Olha o papel do Espírito Santo aí, sabe? E quando Jesus fala lá, né? Errais por não conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras, mover sacerdotal. O sacerdote levando Deus até as pessoas por meio da palavra. Mas errais também por não conhecer o poder de Deus, que é o poder também do Espírito Santo. A gente pode dizer que, né? Aqui é basicamente a mesma coisa, porque os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente está falando de um mover profético. E o que é mover profético? Muitas vezes as pessoas entendem errado, né? Acham que profecia é revelação. Profecia, né, é falar sobre o futuro. Pode ser isso? Pode, porque o mover profético é um mover do Espírito Santo, é o Espírito Santo agindo em nós. Mas o mover profético nos lembra do papel do profeta. E qual que é o papel do profeta? Trazer de volta as pessoas até Deus. Ou seja, é trazer Deus para o meio das pessoas, é ser a voz de Deus no meio das pessoas, sabe? É muitas vezes revelar o coração das pessoas, como Paulo disse ali em Coríntios. Sabe, eu quero que vocês profetizem, porque se vocês profetizarem, as pessoas que estarão nos cultos, nos lares, que estarão na igreja, vão falar assim, poxa, Deus está no meio desse povo, Ele conhece o meu coração, vão se dobrar diante de Deus. Quantas vezes, né, eu não prego, e as pessoas depois no final falam, pastor, quem te contou sobre a minha vida? Pastor, aquela palavra foi dada por Deus para o Senhor. Eu falo, glória a Deus, eu devolvo para Deus, porque nada é meu, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E o mover profético aí é conhecer, não só a mente de Deus como mover sacerdotal, mas conhecer o coração de Deus. Sabe, é ter a visão de Deus a respeito das pessoas, é ter a sensibilidade para ouvir, para enxergar aquilo que Deus está enxergando, aquilo que Deus está falando no momento. Quantas vezes eu não já mudei minha mensagem, né? Porque o Espírito Santo falou assim, eu não quero que você diga isso. E quantas vezes, né, não se prendendo aquilo que eu escrevi, por mais que o Espírito Santo foi falando ali antes, porque ele sabe, né, que nós precisamos muitas vezes anotar e nós registramos e ele nos fala antes de acontecer, enfim, ele usa muitas formas, mas naquele momento também ele age. Ele age de uma forma impressionante, né? Como Paulo diz, né? Eu não vim até vocês com a sabedoria humana, né? Mas eu vim, né, com o poder da palavra, com o poder do Espírito Santo. Sabe, a palavra por si só é logos, né? Mas quando ela é regada pelo Espírito Santo, ela se torna rema. E por que isso? Porque ele é o professor que nos ensina toda a verdade, como nós lemos aqui em João 14. Eu comecei falando de João 13 até 17, as instruções de Jesus, incluindo o Espírito Santo, que nós receberíamos, e está aqui. Ou seja, aquilo que Jesus falou só viria cair no coração dos seus discípulos e só iria se tornar realidade na vida deles por meio da manifestação do Espírito Santo, quando eles recebessem o Espírito Santo e fossem guiados pelo Espírito Santo. Ele é o professor que nos ensina. Jesus disse aqui nesse texto que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8. Então, o que é intimidade? Nós falamos aqui que o líder precisa do Espírito Santo e para ter o Espírito Santo, ele precisa buscar intimidade com Deus. E o que é ter intimidade? É um entendimento da palavra por meio do Espírito Santo, não por nós mesmos, né? Aplicada a todas as áreas da nossa vida. Sabe?
quando existe uma aplicação, de fato a gente está ouvindo o Espírito Santo. Mas se não existe uma aplicação, o nosso coração está endurecido. Talvez o Espírito Santo já te disse tantas coisas e você não cumpriu. E agora você está querendo ouvir o Espírito Santo sem cumprir as coisas tão simples. Né? Sem amar o seu irmão, sem ter paciência com ele, sem se arrepender dos pecados que o Espírito Santo convenceu. E você está querendo ver o Espírito Santo fazer coisas extraordinárias na sua vida. O extraordinário é quando Jesus fala ao nosso coração, por mais simples que seja a palavra, e nós obedecemos. Como eu falei aqui antes, o Espírito Santo é todo inclusivo. E o que significa isso? Que todas as coisas que nós precisamos para liderar o povo de Deus, para vencer como cristãos, nós vamos encontrar nele. Por meio dele nós vamos ser convencidos e transformados. Porque ele é o Espírito de Jesus, o Espírito que operava em Jesus e que está em nós. E agora eu quero usar a imagem do candelabro. Né? Quem se lembra aqui, né, do candelabro, que é aquele castiçal que os judeus, né, fizeram para colocar lá no santo lugar, o tabernáculo que Moisés construiu. E esse candelabro, né, chamado também em hebraico de menorá, esse castiçal, ele tinha uma haste central, como uma árvore, como o tronco de uma árvore, e ele então tinha aqui os braços, né? Um de um lado, outro de outro, e 3 pares de braços, em equilíbrio. E por que eu digo em equilíbrio? Porque eles eram furados no meio, e aquele sacerdote tinha que colocar o óleo ali. E quando ele colocava o óleo de um lado, esse óleo, né, ele ia para o outro lado e ficava no mesmo nível. Quem já usou nível de pedreiro aqui sabe o que eu estou falando, né? Aquela mangueira que você coloca assim, de um lado, né, onde você construiu uma parede, a mangueira, e coloca do outro lado. E vai te mostrar se está no mesmo nível ou não, quantos centímetros que estão faltando. Então existe um equilíbrio. E pega isso, porque isso vai ser importante para aquilo que eu vou explicar aqui. E esse candelabro, então, era colocado no santo lugar, junto com outras peças, não vamos falar das outras peças agora, para iluminar aquele local, e não podia ser apagado. Tinha que iluminar dia e noite. Isso fala também do Espírito Santo em nós, que ele nos ilumina. É o Espírito Santo que traz esse brilho, é o Espírito Santo que nos acorda, que nos renova, que nos dá força. Paulo diz lá em Efésios 6:10, sede fortalecidos na força do seu poder. Às vezes a gente acha que a força vem das férias, vem da comida, vem do descanso. Não. É no poder do Senhor, é se alimentando da sua palavra, que o Espírito Santo vai trazendo entendimento que nós somos alimentados. E nós não podemos deixar essa chama apagar. A Bíblia diz, não apagueis o fogo do Espírito Santo. Deixa queimar, vai colocando lenha, sabe, nessa fogueira e vai deixando ele ficar aceso. E um texto revelador é o texto de Isaías 11. É um texto que não cita o candelabro, mas fala dos Espíritos de Deus. Por quê? Porque esse candelabro, né, com seu tronco e as suas hastes, as 6 hastes, né, 3 de um lado e 3 de outras, conectadas, é uma referência aos Espíritos de Deus. Ali diz que de Jessé vai brotar, né, uma semente. E essa semente está falando uma profecia a respeito de Jesus, né, e do Espírito que estará sobre Jesus. Então, o Espírito do Senhor é o tronco ali do meio. E diz que sobre Jesus vai repousar o Espírito de sabedoria e entendimento. Então, pense naquelas hastes lá de baixo, né, com a sabedoria e o entendimento. Cada um desses espíritos tem um significado. A sabedoria aqui não é a sabedoria terrena, mas ela se revela no poder de Deus. Ela nos revela os mistérios de Deus. Alguém diz que sabedoria é a perspectiva divina para responder às pessoas e às circunstâncias, né, como Deus responderia. Será que a gente tem vivido dessa forma? Como que Deus vai responder a essa circunstância? Como que Jesus agiria com relação a essa pessoa? Né? E não tem só a sabedoria se comunica do outro lado com o entendimento. Se a gente não tiver entendimento, ou seja, entendimento é compreender porque Deus, né, faz as coisas, qual que é o propósito das coisas. Se a gente tiver sabedoria e não tiver entendimento, nós vamos ficar orgulhosos. Por outro lado, entendimento sem sabedoria não nos permite alcançar o coração das pessoas. A gente precisa de palavras
de sabedoria, que é também um dom do Espírito Santo. Assim como Daniel teve, né, para poder traduzir os sonhos, interpretar os sonhos e dar um rumo para aquelas pessoas, né, que ele, né, estava ali como conselheiro para aqueles imperadores, assim como José teve, sabe? Ele teve uma palavra de sabedoria, né, para poder dar para Faraó depois que ele sonhou ou interpretou o sonho de Faraó, não é verdade? E ele tinha uma palavra de sabedoria. Nós também vamos ser ungidos para ter uma palavra de sabedoria, para administrar bem as coisas, para levar, né, conselho para as pessoas. Mas não para por aí, não, né? Sabedoria e entendimento. E depois a gente tem conselho e fortaleza, que é o encontro de mais duas hastes ali, mais dois braços do candelabro. E o que é o espírito de conselho? Conselho fala sobre alguém que se coloca ao seu lado para te auxiliar e te levantar. É o próprio dom de misericórdia que a Bíblia cita lá, um dom motivacional dado pelo Espírito Santo. É alguém como Barnabé, um encorajador, um auxiliador, um conselheiro de verdade, alguém que lhe ajuda a alcançar os alvos. A gente poderia dizer que nos dias de hoje é uma espécie de mentor, uma espécie de coaching, um bom coach. Aquele que te ajuda a alcançar os alvos. Ele não entende de tudo, mas ele vai te ouvir e ele vai te dar um esquema para que você possa, né, se manter ali e ter uma performance. E por que não termos uma performance melhor no sentido de buscar ao Senhor? Não no sentido de, né, apresentar-se para o mundo. Sabe, o conselho vem junto com fortaleza. Né? De um lado conselho e de outro fortaleza. Por quê? Né? Nós precisamos ter conselho, mas precisamos ter fortaleza, que é o próprio poder de Deus, a ousadia, o revestimento do alto. Eu acho que, né, a fortaleza aqui fala muito do dunamis, que é a palavra em grego para o poder sobrenatural, para o poder milagroso. Sabe, essa palavra dunamis é a base para outras palavras que a gente tem no português, que é o dínamo, que é essa energia, né, gerada pelo dínamo, a dinâmica, ou seja, que é aquilo que é flexível, que é aquele que, né, tem um coração ensinável e se adapta a todas as situações, e a dinamite, que tem o poder de explosão. A palavra dunamis fala também de um poder de destruição, destruir sofismas, mentiras. Quando a gente aconselha as pessoas, a gente precisa levar também o espírito de fortaleza, sabe? Dando às vezes, né, uma palavra assim para ela, ó, basta na sua vida isso, eu declaro na sua vida isso. Sabe, é claro, cheios do Espírito Santo. A gente não vai declarar nada que o Espírito Santo não nos falou. Mas aquilo que está na palavra, nós podemos declarar sobre a vida das pessoas. Nós podemos orar nesse sentido. Declaração aqui não é uma determinação. A gente não está mandando Jesus. A gente está o quê? Profetizando a palavra, as promessas do Senhor. Sabe, conselho sem fortaleza, né? É uma opinião. É só uma sugestão. E fortaleza sem conselho leva ao exagero, porque às vezes a gente é forte demais e a gente acaba esmagando as pessoas, sufocando as pessoas. E vamos para mais um, né? A última haste aí interligada, o conhecimento e temor do Senhor. Conhecimento aqui é a palavra ginosco, né, no grego, que é um conhecimento íntimo, um conhecimento pelos sentidos, um conhecimento por experiência. Né? Não é um conhecimento objetivo técnico, mas é um conhecimento por se relacionar, né? Um conhecimento que vem em primeira mão porque você tem uma relação com a pessoa ou objeto, né, que você está estudando, que você está se relacionando. Sabe aquela ideia do jornalista que tem em primeira mão, né, uma notícia e ele lança lá exclusivo? Sabe? Que bacana! E é isso que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo nos traz algo e a gente fala, uau, como eu não tinha percebido isso. É um conhecimento que nos convence, é um conhecimento que nos move, é um conhecimento que transforma as nossas vidas e também transforma a vida das pessoas. E junto com esse conhecimento, né, vem também o temor do Senhor. Só antes falando aqui do conhecimento, ginosco é a mesma palavra usada para o conhecimento íntimo de um casal, ou seja, os dois se tornam um, né? Diferente da intimidade do casal, que, né, é uma questão, né, sexual, né? A nossa, e também pode ser uma questão de alma, é claro, né? A nossa conexão com o Senhor é no sentido de conhecer o coração dele, de conhecer os propósitos dele, de conhecer a vontade dele para as nossas vidas e para as pessoas.
Queridos, isso é chamado de Deus, né? A gente costuma dizer chamado. E o que é o chamado? É muito mais do que uma emoção. Sabe aquela impressão que Deus colocou nas nossas vidas? Ele tatuou nos nossos corações, no nosso espírito, a vontade dele. Mas o conhecimento, sem o temor, não vai funcionar. E o que é o temor aqui? É a consciência da santidade do poder de Deus. É aquilo que nos faz afastar do pecado, que causa receio de Deus. É uma atitude de reverência e submissão à autoridade de Deus. Precisamos receber o espírito do conhecimento junto com o espírito do temor. Se a gente não tiver temor e tiver só conhecimento, a gente vai se orgulhar. Se a gente tiver temor e não tiver conhecimento, nós vamos ter medo, nós vamos morrer de medo do Senhor. Né? Porque nós não vamos entender que ao mesmo tempo que Deus é justo, juiz, Senhor dos exércitos, fogo do consumidor, ele também é amor, ele também é misericordioso, ele também é perdoador. E eu quis trazer, né, essa ideia aí do candelabro para mostrar para você a importância de sermos ungidos, de sermos possuídos, de sermos revestidos, a expressão que se você quiser colocar, cheios, batizados com o Espírito Santo. Uma coisa que eu percebo no livro de Atos é que eles foram cheios muitas vezes. Às vezes a gente se fixa, né? Ah, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Mas você está se movendo nele, você está se lavando todos os dias nele, você está permitindo que essa água aumente e te leve, como Jesus disse, né? Que o Espírito Santo é como o vento que sopra, você não sabe de onde que vem, nem para onde vai, mas você é levado, você permite ser levado. Você estende a vela do seu barco e deixa ele te levar por águas, né, maravilhosas, por aventuras maravilhosas. E hoje a gente está quase terminando aqui, a gente só iniciou, né, falando sobre essa intimidade que a gente precisa ter com Deus para a gente ser cheio do Espírito Santo. A intimidade, ela vem por meio, né, de conhecer a palavra que é ensinada pelo Espírito Santo e aplicada em todas as áreas da nossa vida. Eu defini intimidade com Deus sendo isso. Vou falar de novo, né? É entender a palavra de Deus por meio do Espírito Santo e aplicá-la a todas as áreas da nossa vida. Não se engane. Deus quer que você tenha intimidade com Ele, para que isso se revele na sua vida em todas as áreas. Paulo diz para os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5:23, né? E o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito, sejam encontrados irrepreensíveis até a volta de Jesus Cristo. Ou seja, não é só o espírito, a nossa alma, a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso corpo precisa revelar o Espírito Santo. E para concluir, eu quero dizer que esse mover do Espírito Santo em nós não é algo mecânico, não é algo religioso, não é algo que vem conforme a sua vontade. É um mover natural. Ele se dá por meio de uma unidade. Ele se dá por meio de ser um com Jesus. E quando nós conseguimos isso? Quando nós guardamos os seus mandamentos. Ou seja, guardar não é colocar numa gaveta e esconder como os mineiros. Guardar é procurar dar ouvidos. É procurar ser levado. É procurar ser dirigido pelo Espírito Santo. E olha só que tremendo isso. Eu falei aqui do candelabro, né? E essa palavra, como eu já disse aqui em hebraico, ela é menorá. E a menorá, né, ela foi usada, as suas iniciais, para poder, né, Deus, o Espírito Santo ungiu lá Zacarias para poder escrever esse versículo para nós. E qual é esse versículo que você conhece muito bem? Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. As iniciais desse versículo formam a palavra menorá. E nós vimos o tanto de significado, né, que esse objeto que foi colocado ali no santo lugar, que iluminava aquele local tem. Um objeto que representa o Espírito do Senhor e representa, né, os 6 Espíritos que seguem o Espírito do Senhor. Sabe? Naqueles dias as pessoas ainda não podiam experimentar o Espírito Santo como nós experimentamos hoje. Mas hoje nós podemos conhecer, como Jesus falou em João 14, vocês conhecem o Espírito Santo. E o que eu quero desejar para você nessa live é que o seu conhecimento do Espírito Santo aumente. Aumente à medida que você der ouvidos aos mandamentos do Senhor,
à medida que você mergulhar na palavra de Deus e procurar dele entendimento, aplicando na sua vida. Eu quero terminar dizendo, seja cheio do Espírito Santo hoje. Né? Comece a dar ouvidos à sua voz, comece a gastar tempo, né? Perguntando a ele, deixando ele te perguntar, sabe? E deixando ele te conduzir nas questões pequenas, nas questões simples. Na semana que vem eu quero falar mais sobre esse assunto. E eu quero dizer como que a Bíblia, né, nos ensina a sermos cheios do Espírito Santo. Mas antes vamos orar? Antes de chegar aqui ao fim do fim e despedir, vamos orar juntos comigo? Quero agradecer tantas pessoas aí, a Leusa, a Ana Paula, a Nádia, o Paulo, né, o pastor Jackson Vasconcelos, o pastor Rodrigo Bernardo, que alegria. Vamos orar juntos nessa hora. Senhor, eu quero te louvar, Deus, por cada pessoa que aqui esteve e ainda vai ouvir essa mensagem. Pai, que aquilo que Jesus nos instruiu, deixou para nós como discípulos, possa ser ouvido e possa ser obedecido, que possamos entender que sem o Espírito Santo nós não podemos liderar a igreja do Senhor. Se não formos liderados pelo Espírito Santo, nós não podemos liderar pessoas. E é por isso que hoje nós pedimos a tua unção sobre nós, que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento esteja sobre nós. Que haja equilíbrio. Ah, Deus, que nós possamos receber a sabedoria do Senhor, a perspectiva do Senhor, mas também entendendo, Senhor, o que o Senhor tem como propósito para as vidas, que não seja sabedoria barata, mas uma sabedoria unida ao teu propósito, ao teu entendimento. Senhor, nós te pedimos sobre os teus filhos também o espírito de conselho e fortaleza. Que eles, Deus, tenham, Pai, o Espírito do Senhor para auxiliar as pessoas, para levantar as pessoas, para ajudar as pessoas a atingirem o alvo. Mas, ao mesmo tempo, Deus, que eles sejam fortes, ousados, que o dunamis do Senhor esteja diante deles, trazendo vigor para as pessoas. Ah, Deus, trazendo uma palavra que vai mover o coração das pessoas. E, por último, Senhor, que eles também tenham conhecimento íntimo do Senhor. Esse conhecimento, Deus, de ouvir a tua voz, de sentir o teu toque, de, Deus, conhecer a tua glória através do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, temam ao Senhor. Ah, tenham aquele temor reverencial, de se submeter, de entender que a glória é tua e de agir no Senhor. Pai, eu oro por cada um hoje, para que eles sejam novamente cheios do Espírito Santo, que o teu Espírito Santo os encontre nessa hora. Pai, eu te peço uma transferência de unção especial, para que eles tenham intimidade, para que eles venham receber palavras de conhecimento, palavras sobrenaturais, venham ver, enxergar, ouvir, venham falar, venham sonhar, venham ter visões. E isso, Deus, possa levar muitas pessoas a se converterem. Que eles também, Deus, recebam palavra de sabedoria, uma palavra que vai instruir as pessoas naquilo que elas devem fazer, levando ao alvo. Pai, que os outros dons também estejam sobre os teus filhos e que todos eles venham por meio da intimidade. Assim eu oro e assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha recebido, espero que você tenha sido abençoado. Né? Essa live está gravada no YouTube e todas as outras. Nós já fizemos 14, né? Agora com esse novo formato para abençoar pastores e líderes, para trazer, né, mensagens que acabam abençoando todas as pessoas, todos os cristãos, né? Porque a palavra fala para todo tipo de gente, independente da idade, independente do sexo, independente da condição social, né? Mas a gente procura aqui estar orientando pastores nesse intuito de fazer com que eles tenham uma liderança bíblica, saudável e descomplicada. Deus te abençoe, né? Tamo junto com Jesus e a gente fica assim. Eu oro por você e você ora por mim. Forte abraço. Jesus te abençoe.